Bom, para estudar essas aplicações da teoria em várias áreas, né, eu coloquei esse capítulo, esse texto, que é o capítulo de um livro, A Dimensão Subjetiva da Desigualdade Social no Processo de Escolarização, que eu gosto bastante desse texto, né, porque ela relata, né, é uma pesquisa que a Ana Bock estava produzindo, fazendo na época que publicou, já deve ter terminado, imagino, mas ela relata que eles vão atrás, né, pensando a desigualdade, pensando esse compromisso, né, com o enfrentamento à desigualdade social, e pesquisando a dimensão subjetiva, eles vão na escola, vão buscar entender que afetos e sentimentos acompanham a experiência escolar em situação social de desigualdade. Então, nesse texto aqui específico, ela pega o Zé e o Arthur, né? E vai o Zé de classe popular, né, o Arthur de uma classe privilegiada, e vai buscar entender que sentimentos e afetos esses meninos têm em relação às suas escolas, né, a sua experiência escolar. Não? Então, quais são as significações constituídas por jovens pobres e ricos sobre suas vivências escolares, né? Então, ela vai explicando, né, como que se define o critério de rico e pobre, né, que utiliza a residência do jovem, a localização da residência, a situação econômica familiar, né? Então, para entender, né, essa vivência escolar na dimensão subjetiva. Então, o Zé é residente de um bairro, de uma zona de São Paulo, considerada a zona com maior índice de exclusão social, sempre estudou em escolas da rede pública, tem 2 irmãos e 2 irmãs. Ele fala que o pai está aposentado, mas uma tia fala que não, o pai está preso. Ele morava com o pai, atualmente está morando com a mãe e com o padrasto. Então, na fala de Zé, eles destacam 8 núcleos de significação, né? Os núcleos de significação são tirados da fala do sujeito, né? Na análise da fala do sujeito. Então, no primeiro núcleo, sobre o território, atividades e amigos, o Zé valoriza pouco o território onde mora, acha que o lugar é desorganizado e bagunçado, mas ele nem chega de falar, olha, aqui não tem teatro, cinema, nem fala da ausência dos acessos, de acessos culturais, porque, né? Ele fala assim, que ele quer sair dali, a tia também, porque aqui é muita bagunça e tal, muita bagunça, minha tia quer sair daqui também. A rotina inclui ir à escola, mas fora da escola não realiza atividades escolares e privilegia atividades lúdicas, como jogar videogame, estar com os amigos. Ele fala, gosto de ir para a escola, né? Já virou rotina já. O dia que não tem aula é brincar. Então, sobre a relação do Zé com o saber, né, o núcleo tem bastante lição, aprendi nada, na verdade, né? Então, ele fala, olha, nós faz bastante isso, atividade assim para nota, escreve muito, bastante, copiar bastante da lousa, bastante lição o professor passa. Então, o Zé não parece reconhecer que esses procedimentos fazem parte de uma cultura estudantil e que eles poderiam ser ferramentas para a construção do conhecimento.
ele parece se relacionar pouco com objetos do conhecimento escolarizado, seja dentro ou fora da escola, o que pode indicar pistas sobre as fragilidades do seu processo de aprendizagem. Momento de leitura, minha escola não tem isso. Eu não faço isso, eu não sei. Até tem biblioteca, você pode ir lá, pegar uns livros lá para ler em casa, mas eu não faço isso, eu não pego livro na escola. Né? O terceiro núcleo, escola é um lugar que você praticamente vive lá dentro. Eu gostava mais de ir embora. Né? Ele né? Entende a escola como um espaço que protege da rua, vê como um local em que os jovens estarão propensos a exercer comportamentos inadequados, e pergunto por que a escola abre nos fins de semana, para o pessoal não ficar na rua, né? Dando mau exemplo para outras escolas. Deixa a escola aberta para a molecada vir e jogar bola e tal, assim. Perguntado sobre se ele vê a diferença entre a escola pública e a escola privada, ele fala que a sua escola é desorganizada quando comparada a uma escola particular, que ele imagina, né? Situa condições precárias da escola pública, tanto do ponto de vista material, quanto do aspecto pedagógico, alta rotatividade de docentes, pouca implicação dos professores substitutos, né? E que ele descreve assim, né, esse processo, ela diz, produz implicações diretas no cotidiano escolar, né, porque ele relata sobre as aulas dos professores substitutos. Não, ninguém faz lição, na verdade ele, professor substituto, passa coisa qualquer, mas ninguém faz. Porque eu acho que o professor, tipo, não vai prestar atenção na lição dele, não vai contar nada. Ninguém faz, né? Não adianta nada. Outro aspecto são as relações estabelecidas por gestores e professores com os alunos, nos quais a percepção de pouca cobrança. Minha escola tem uniforme, mas ninguém usa. Tem que comprar uniforme, mas ninguém compra. Né? Núcleo 5, o nome do núcleo, porque ninguém liga, que é tirado da fala dele. Dizem que tem que estudar. Dizem que tem que estudar. Ele não tem convicção que tem que estudar. Ele não sabe para que tem que estudar. Né? Então, nos relatos dele, assim, visões de amparo e de desamparo, né? Menosprezo, desatenção, mesmo em momentos fundamentais como de briga entre alunos. Tipo, quando sai sangue, aí tem que separar, né? Senão fica lá, né? Brigando igual umas loucas. Deixa brigar, ninguém tem nada a ver, não. Por que vai separar? Ele também diz que sobre a necessidade de estudo, ele fala: meus avós dizem que tem que estudar, que mais para frente a vida vai ser difícil para mim, que eu sou um jovem, quero as coisas, tenho que estudar, vou ter família, sim. Professores todos, quase todos, falei isso, que eu quero tentar ser piloto. Eles falam legal, não sei o quê, e que tem que correr atrás. Eles falam para que eu consiga. Então, esses discursos não acompanham as ações práticas e efetivas de suporte a esses alunos. Né? Os professores falam, é legal, mas não tem um apoio no projeto de depois da escola. Né? Eles perguntam, alguém apoia? Não, ninguém ajuda com isso. Né? Núcleo 6 deve ver a escola como um lugar para fazer amigos. Né? Eu acho que se não tivesse a escola, ter amigos seria difícil. Né? O que eu vou levar da escola são os amigos, principalmente amigos vou levar bastante. Né? Quando pergunto se gostava da escola, ele diz, eu gostava dos amigos, né? Eu gostava bastante dos meus amigos. Sobre a relação com professores e alunos, ele fala, eles não gritam, eles botam para fora. Tem dificuldade de planejamento de futuro, né? Ele perguntado sobre que planejamento, o que você tem conversado, ele fala, ninguém fala sobre isso, sobre fazer faculdade. Olha a importância da orientação profissional, criançada.
E mesmo quando a universidade é incluída, está associada com sofrimento pelas dificuldades financeiras do conhecimento. Seus tios que fizeram faculdade tiveram que estudar muito. Nossa, estudaram pra caramba. Trabalhava bastante também. De dia trabalhava e à noite era faculdade. Ele conclui destacando que é diferente quando a pessoa não precisa trabalhar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. É mais fácil, é diferente. Então, o futuro é simbolizado assim na esperança, mas não tem um planejamento de futuro. Que emprego melhor você poderia ter? Né? Ele fala, não sei, não faço ideia, ganhando bem tá bom. Essa é a visão do Zé, né? Essa é a relação do Zé com a escola. Aí o Arthur, né? Quando o mundo está aos meus pés, o Arthur, né? Então, o Arthur, elas trazem 7 núcleos, né? O Arthur está no 9º ano do ensino fundamental, igual o Zé, numa escola da rede privada, situado em um bairro da Zona Verde, considerada a zona com menor índice de exclusão social, reside em outro bairro da Zona Verde, próximo da sua escola, sempre estudou em escolas da rede privada, é filho único, mora com a mãe, os pais são separados, tanto o pai como a mãe possuem 2 graduações, sendo ambos graduados em Direito. A segunda graduação da mãe é Filosofia e do pai é Psicologia. A mãe concluiu o mestrado e é servidora pública estadual. O pai, atualmente aposentado, já ocupou alto cargo no funcionalismo público federal. O cotidiano do Arthur pode ser descrito a partir da escola. Né? A minha escola representa muito para mim porque é quase só isso que eu faço. Né? Além das atividades curriculares obrigatórias, a escola onde Arthur estuda oferece uma gama de atividades extracurriculares que possibilitam a ele preencher o seu tempo. Né? Nos finais de semana, além de estudar, ele também sai com os amigos, né? Mas o tempo que sobra ele passa vendo TV, dormindo, lendo. Né? A escola para ele é um espaço que agrega aprendizagem, lazer e convivência. No núcleo 2, a escola é um lugar de aprender sobre as coisas e aprender a conviver. Olha a relação do Arthur com a consciência da aprendizagem. Né? Para Arthur, a escola se apresenta como um espaço de aprendizagens, tanto um espaço de aprendizagem de valores como um saber sistematizado. Aprendizagens que Arthur não questiona por entender serem importantes para a sua formação. Escola é o lugar onde você vai para você aprender sobre as coisas que você vai precisar para a sua formação e sobre algumas matérias mais específicas do conhecimento, tipo história, matemática e português. O Arthur estuda a mesma série do Zé. Né? Então, o Arthur percebe a aula como uma atividade de ensino que supõe, né, não é? O professor fica passando no quadro, a gente copia, tem que copiar bastante. Né? Que supõe ao mesmo tempo a presença do professor responsável pela atividade de ensinar, a presença do aluno responsável pela atividade de aprender, né? Compreende que no processo de ensino-aprendizagem, tanto as atividades dos professores são importantes para que tenha êxito. Né? Tem momento que você fica... são as aulas mesmo, todo mundo sentado, enfileirado, com o professor na frente, o professor apresentando coisas que você precisa saber. E você fica anotando e perguntando as suas dúvidas, que isso você vai usar para as provas, que com o que cada professor ensina em cada trimestre, eles fazem uma prova para ver se você, tanto do conhecimento que eles passaram, você absorveu. Então, ele... Arthur marca a relação hierárquica entre professor e aluno, o professor é o que detém o saber, né? Mas a escola para ele é um lugar de apropriação de saberes, valores, símbolos, atitudes, né? Para você saber ficar no meio de outras pessoas, ouvir a opinião dos outros, para você ter essa experiência como é viver em grupo. Né? No núcleo 3, escola poderia ser um lugar para vocês
você fazer coisas diferentes com menos regrinhas, do tipo ter que ficar sentado todo mundo em fileira e sem conversar. Ele já, né, questiona a organização desse espaço físico, né? A escola geralmente tem as salas de aula, que é onde você tem as aulas, tem geralmente quadras, que é para você ter aula de educação física, essas coisas. O pátio, onde você fica geralmente socializando com as outras pessoas. Tem a biblioteca, que é onde você pode pegar os livros que você precisa para as disciplinas. Tem uma sala de aula de artes, para as aulas de artes. Tem também uma sala de música. Veja que escola diferente, né? E uma sala de teatro, que são disciplinas que você pode optar a fazer junto com as que são obrigatórias. É isso que tem na escola, né? Então, fala dos funcionários, da segurança da escola. Núcleo 4, vou para a escola de manhã e por mais que seja chato, você fala, pelo menos vou encontrar meus amigos, né, um lugar de socialização. No núcleo 5, eu gosto bastante de estudos sociais por causa do professor. Acho que eu gosto bastante de ciências, porque eu acho ciências bem útil até. Então, ele relata, né, ele apresenta outro tipo de racionalidade em que deveriam ser pautadas as relações e a realização das atividades. Quando o professor de matemática, quer dizer, o Arthur tem um raciocínio muito mais elaborado, né? Assim, leiam o artigo e vejam o raciocínio do Arthur e o do Zé, né? E a relação do Arthur com a escola e a relação do Zé, né? Assim, como é que essa subjetividade está constituída em relação à escola, né? Por outro lado, espera que o professor, o Arthur espera que o professor não perca tempo com a aula, limitando-se apenas à transmissão daqueles conteúdos que têm uma aplicabilidade imediata, enfatizando desse modo uma racionalidade instrumental. Eu não gosto dele, porque ele fala muito e ele viaja muito. Ele falou que ele começou a falar de dengue, e aí ele começou a falar das greves do Japão. E não tem muito a ver com a educação física. Eu não gosto tanto disso, que a gente perde muito tempo da aula. Olha, que interessante. Quando a professora de matemática fica falando e ninguém faz nada, não adianta ela falar isso todo dia que não vai mudar. Posso gostar menos dela e fazer menos coisas dela. E tentar ser mais simpático, tipo sociável, sei lá, brincar mais e ser menos sério, assim, deixar a aula mais interessante a professora, né? Aqui é a relação com o professor, né? Ele demonstra bastante o núcleo 6, né? Acho que é muito diferente assim tudo. Ele demonstra grande intimidade com o espaço escolar, descreve com facilidade seu ambiente e rotina, porém, como sempre frequentou escolas privadas, foi solicitado a descrever esse ambiente, espaço físico, funcionamento, as relações de uma instituição da rede pública. Para ele, escola pública se apresenta como desorganizada, menos rígida, os alunos estudam menos, os professores não estimulam a reflexão, a falta de professores, a estrutura física é precária, a violência marca as relações. Eu não sei, acho que deve ser, não sei, talvez mais desorganizado, referindo-se à escola pública, menos rígido de ter gente vendo onde você está e se você foi mesmo, e o que você fez de verdade. Deve ser mais, mais gente faltando, deve ter menos controle, eu acho, é o que eu imagino. Por um lado é ruim, né, porque incentiva menos você ir lá e fazer, mas assim, se você for pensar, talvez por outro fosse bom até, não tem ninguém vendo se você está lá, mas acho que é ruim em geral. O núcleo 7 sobre o futuro, né? Eu prefiro esperar e ir vendo o que acontece.
ele pensa pouco em relação ao seu futuro, eu penso um pouco, só que aí eu começo a pensar e eu desisto, porque sei lá, eu não consigo decidir direito a isso. Aí eu falo, melhor esperar um pouco. Mas reconhece a importância da escola para essa tomada de decisão, percebendo-a como uma instância social que propicia condições para a passagem do saber espontâneo para um saber sistematizado. São coisas fundamentais que eu vou precisar para a minha formação futura, tipo uma base que eu preciso ter e que a partir dessa base eu posso me aprofundar no que eu quiser, ter uma base para escolher o que eu vou querer fazer. A partir daqui, estou na página 223, tem as reflexões, sobre o que a história dos dois dizem sobre o coletivo. Então, peço que leiam esse capítulo, porque ele é bastante importante para entender não só a subjetividade em relação à escola pública e à escola privada, mas a dimensão subjetiva da desigualdade, nas escolas públicas e privadas, nesses diferentes estratos sociais, mas também como se faz pesquisa, é um modelo de como se faz pesquisa na teoria sociohistórica. É isso.